Fala, Charles, tudo bom? Meu nome é Vinícius Machado, apesar do que está escrito aqui embaixo. Eu vou apresentar para você agora a introdução do projeto 2. Aqui tem as funções que a gente vai utilizar. É, a gente utiliza também a variável inf como infinito, na verdade a gente só usa um número muito grande. E eu vou apresentar para você a função ler arquivo, que é a primeira que a gente puxa aqui, ó, entrada ler arquivo. Aqui tem as variáveis que a gente vai utilizar para poder ler, né? Se a gente descer aqui, ó, a gente tem a nossa função. Deixa eu prestar aqui. Isso. Primeiro a gente começa declarando a variável mais string, né? Que é o que a gente vai usar para ler as linhas e usar como uma variável temporária. Linha atual vai ser a contadora de linhas que tem essa matriz. Primeiro a gente abre o arquivo com fopen, usando o nome do arquivo, que a gente usa como entrada. E se não der para abrir, a gente dá o erro abrir o arquivo e faz o exit, que é para sair do código. A gente lê as duas primeiras linhas e transforma em números inteiros. A primeira é o destino final, que é onde a gente quer chegar, certo? E a segunda é a quantidade de esquinas, que é o número de colunas que tem a nossa matriz. É, a gente salva a posição onde começa as linhas da matriz, então onde realmente tem a matriz com o FTL. É importante isso porque a gente vai ter que voltar nessa posição depois. A gente conta a quantidade de linhas, sempre somando na linha atual, até a gente achar que a MyString retornou zero, ou seja, acabou a matriz. Depois a gente só volta para o início da onde tem as linhas e a gente começa a fazer a alocação dinâmica da matriz. Como o tamanho da matriz vai ser variável, a gente tem que usar uma log para ter uma alocação dinâmica. A gente vai lendo linha por linha e vai declarando os espaços com três, certo? Porque são três colunas. E a gente vai preenchendo com as variáveis que são a posição inicial, para onde você vai, e o tempo que demora. E é assim que a gente preenche a matriz M, que são as esquinas. Também é importante notar que a gente usa fclose para poder fechar o arquivo e não ter vazamento dos dados. As duas funções auxiliares que, por mais que pequenas, elas são muito importantes para a nossa lógica do nosso código, que são as funções esquina, menor custo e não visitado. Então vamos lá. A função e não visitado, como que a gente já consegue ver, ela vai retornar um int e vai ser 1 ou 0. Né? E como o nome já diz, ela vai retornar as esquinas que ainda não foram visitadas. Então, aqui no nosso parâmetro a gente tem a lista das esquinas, né? E o n dela. E a gente vai começar a nossa contagem, nosso count com 0. E vai fazer um looping aqui que começa de i sendo igual a 1, né? E só para quando i for maior do que n, já que a gente começa com 1, né? E a gente vai acrescentar nesse count só quando a esquina atual for diferente de 0. Esse 0 significa o quê? Que a esquina ela já foi visitada. Então, a gente só faz o count quando há uma esquina que não foi visitada. E aí, quando a gente termina esse loop aqui, a gente cai em outro if, que é, se essa contagem for maior do que 0, a gente retorna 1, que seria o true. A gente está informando que ainda tem esquinas que não foram visitadas. E caso esse count for igual a 0, né, não seja maior do que 0, a gente cai aqui e retorna o 0, que é, não tem mais esquinas que não foram visitadas, elas já foram visitadas. E aí aqui, é bem parecido, na verdade, né, com a outra função, a gente tem a esquina menor custo, que também vai retornar um int, e recebe, né, as esquinas, mas também recebe o tempo. Por quê? Como o nome já diz também, ela vai tentar trazer o menor custo, né, o menor tempo, a esquina com o menor tempo. Então a gente vai precisar desse T aqui. A gente inicia nosso mínimo, né, nosso min, sendo igual a inf, que seria o nosso infinito, que a gente decorou lá em cima, e inicia também o nosso índice sendo igual a menos 1. Esse for aqui é bem parecido com o anterior, ele começa com i sendo igual a 1 e só para quando i for maior do que n. E aí a gente tem um if dentro dele, que é se o tempo respectivo, né, o tempo atual, for menor do que o nosso min atual, nosso mínimo atual, e a esquina ainda não foi visitada, né, for diferente de 0, a gente faz uma troca. Nosso min vira nosso tempo, né, nosso i atual ali, e a gente troca o nosso índice pelo i atual. E aí aqui, quando acabar o nosso loop, a gente vai fazer o return desse índice. Que pode tanto ser o i de algum lugar, né, das nossas listas, quanto também pode ser o menos 1. Ou seja, a gente não achou nenhuma esquina válida aqui, e a gente vai retornar para a função que realmente chamou a nossa função esquina menor. Elas duas são muito importantes porque elas evitam, né, que esse loop seja infinito dessa procura das esquinas, e ambas têm O de n. Bom, pessoal, agora falando sobre a nossa parte principal do código, que é a parte da função de rota mais rápida. Aqui nós recebemos principalmente a matriz e também outras questões em referentes à matriz, né, como linha atual, quantidade de esquinas, enfim. Aqui nós temos a alocação dinâmica de três vetores importantes, o E que vai ser responsável por falar quais esquinas ainda não foram visitadas, o T que seria o tempo menor, né, o tempo mínimo para se chegar em uma esquina, sendo as esquinas os índices, e o R será responsável por guardar qual que é o antecessor de uma esquina atual. Isso vai ser importante o R para a gente conseguir fazer o percurso de volta, né, para mostrar o caminho que será percorrido para a solução mínima. Aqui nós temos a inicialização dos três vetores. Aqui nós guardamos que o T1, né, que é a nossa origem, vai ter um custo zero. E aqui nesse while, ele vai ser válido até eu conseguir visitar todas as minhas esquinas, que é justamente essa condição igual a 1. Para cada laço de repetição, eu vou ter que capturar a minha esquina menor custo não visitada, que é justamente o que retorna essa função aqui. Se eu visitei todas as esquinas, então ele retorna menos 1 e nós paramos o loop. Aqui, o E, ele se torna zero, né, porque eu acabei de visitá-las, então eu visitei,
O 1 eu não visitei ainda, perdão, e 0 eu acabei de visitar. E aqui nós temos toda a questão de percorrer a matriz, e lembrando também que é um método guloso, né? Então, aqui justamente é para ver qual que é o tempo mínimo por esquina, por isso que a gente faz esse for. E a verificação principal está nesse if aqui. Se o tempo de destino desse índice for maior do que o tempo de v mais tempo, quer dizer que existe uma alternativa menor do que está em t destino, que é a minha atual. Então, eu sobrescrevo, né? Eu faço que t destino vai ser essa minha alternativa, e assim eu vou verificando todos os códigos para ver qual que é a minha alternativa mínima. E no final de tudo, a gente faz o retorno a partir dos ponteiros, tá? Que também são parâmetros da função, e nós liberamos a memória alocada da lista E, do vetor E, no caso. E é isso. Agora eu vou explicar o main. Então aqui a gente tem declarando nossas variáveis, é a chamada do nosso arquivo, da nossa função de ler arquivo, que lê a nossa entrada e separa já as nossas variáveis, né? Aí depois a gente vai colocar em matriz, fazer toda a formatação para a gente conseguir usar esses dados. Aí a gente vai ter a chamada do rota mais rápido, que vai calcular a rota mais rápido, e tendo esse retorno, a gente vai refazer o percurso, né, do nosso destino, da nossa origem, né, até o nosso destino final. E tendo todo esse cálculo feito, a gente vai dar o return, e o nosso return vai estar tanto no nosso comando do console, tanto na nossa saída. A gente aqui vai fazer os nossos testes finais, né, então aqui é a nossa entrada. Vamos rodar o código. E após o código rodado, como eu disse, sai no terminal, né, no console, e também no nosso arquivo saída.txt.